Este vídeo retrata o passo a passo de uma obra, com o objetivo de ser uma forma de construção do conhecimento, realizado por Lídia Salles, Laísa Silva, Sara Oliveira e Ana Paula. Fomos até Vilas do Atlântico em uma obra localizada no condomínio Alphaville, onde podemos observar os tapumes de madeira com altura de 2,20 m em relação ao nível do terreno, fixados de uma forma resistente, isolando todo o canteiro. O canteiro de obra é a área do trabalho fixa e temporária, onde se desenvolvem operações de apoio e execução à construção, demolição ou reparo de uma obra. Nesta construção, o canteiro de obra contém os materiais, plantas e demais objetos para o auxílio da obra. Como se tratava de uma obra de pequeno porte, houve um canteiro proporcional. A fundação utilizada nesta obra é a sapata isolada, que são recomendadas para terrenos com solo firme e boa resistência. A sapata desta obra tem a forma quadrada e é um elemento de fundação do concreto armado, utilizando a armadura para resistir ao esforço de tração. O peso da edificação é transmitido para as colunas, que, por sua vez, transferem o peso para as sapatas, que distribuem para o solo. Após a etapa de fundação, começa a parte da sustentação do edifício. São as estruturas que ficam acima da terra, como pilares, vigas e lajes. Começa o processo de execução da armadura, concepção da forma e a concretagem dos pilares. A forma de mistura é a mecânica, que é feita com betoneira, que faz a mistura por tombamento do material. Essa etapa da obra são os elementos destinados para o fechamento externo e/ou interno de uma edificação. Por muitas vezes, agem como parte estrutural da obra. Conseguimos retratar em duas obras, no condomínio Alphaville, localizado em Vilas, e também na rua José Lins, em Marechal Rondon. Tanto na obra no terreno do Alphaville, quanto na obra em Marechal Rondon, para a construção da vedação, foram utilizados blocos cerâmico de 8 furos, que têm menor preço, economia, estrutura e fundação. As paredes têm as seguintes funções: resistir carga de ventos e outros efeitos, as tentativas de intrusão, sem que a segurança seja prejudicada, resistir à ação do fogo, contribuir para a manutenção do conforto térmico, impedir a entrada do ar e chuva, e funções estéticas, economia e durabilidade. Este passo da obra encontramos em duas construções, em Brotas e em São Caetano, que podemos analisar que após a laje e o contrapiso, o sistema de piso é formado por placas cerâmicas mais argamassa colante mais argamassa de rejunte. Para a aplicação da cerâmica, há o corte do piso para preencher todos os espaços e também utiliza-se a estrela para a separação do piso. O revestimento tem a finalidade de proteger o substrato contra a umidade, aumentar a resistência e o isolamento termoacústico. Encontramos em 3 obras, em São Caetano, em Brotas e em Estrada Velha do Aeroporto. Em São Caetano, encontramos a aplicação da impermeabilização, como podemos ver no vídeo a seguir. Pessoal, a gente está fazendo uma impermeabilização aqui das paredes e essa impermeabilização a gente está fazendo o quê? A base de bianco com argamassa AC2, né? E um pouco de pó de cimento, né? Por quê? Porque a gente faz essa aplicação dessa impermeabilizante aqui na parede para que a argamassa tenha uma fixação melhor na parede e também tem um efeito um pouco melhor com relação à umidade da parede. Por quê? Porque a parede estando úmida, ela com o tempo ela solta as pedras, né? Então a gente faz esse trabalho de aplicação de permeabilização na parede para a argamassa fixar melhor. E na aplicação eu trabalho com aplicação em dupla colagem, né? Eu faço a aplicação na parede e coloco a argamassa também na pedra. Então a gente faz com dupla colagem, né? Aqui eu vou fazer uma pequena amostra dessa aplicação, né, com a trincha, né, e o produto aqui à base de Bianco.
Após a hipermeabilização, tem a etapa da argamassa colante e a colocação da cerâmica. Em Brotas, podemos visualizar a aplicação de massa corrida, que é um produto muito utilizado na preparação de superfícies que irão receber novas pinturas. A aplicação oferece a vantagem da redução no consumo de tinta, pois o produto é capaz de diminuir a porosidade da parede, fazendo com que ela absorva menos líquido. Também podemos observar o revestimento de cerâmica e o revestimento da varanda, também de cerâmica. Em Estrada Velha do Aeroporto, no condomínio das Mangueiras, podemos observar a aplicação do selador que serve para regularizar a parede, impedindo que o acabamento fique manchado e a fixação da tinta fique prejudicada, usando-se assim para a preparação da parede antes de receber a pintura. Agora podemos avistar a aplicação da tinta. Assim como mostra a imagem, os shafts internos e ou externos devem ser usados para tubulações verticais de maior diâmetro. É possível também prever no projeto a execução de paredes de vedação não estruturais para a passagem de tubulações de hidráulicas embutidas. Neste caso, a largura dos blocos é um limitador para o uso de canos. Então, aqui as tubulações passam verticalmente por dentro das paredes. Nesta mesma obra, conseguimos ver tubulações horizontais passando pelo piso e pelo teto, como mostra as imagens. Além disso, existem blocos especiais que permitem a instalação de tubulações verticais em reentrâncias, existente na face externa dos blocos hidráulicos. Este furo é por onde passa o cano dentro do bloco. Os tubos de água fria, água quente ou esgoto podem ser instalados na vertical e qualquer manutenção futura pode ser feita sem quebrar as paredes dos blocos. Aqui também visualizamos a colocação desta tela, para evitar que o cano escorregasse e depois seria adicionado uma espuma expansiva para preencher o espaço que sobrou. Essa máquina perfura o chão, o que possibilita a passagem da tubulação. Na parte da elétrica desta obra, conseguimos ver como funciona a passagem de fios dentro das paredes e a organização do quadro de energia. As caixas de interruptores e tomadas podem ser fixadas previamente em blocos especiais, que já contêm um espaço reservado para elas. Caso o fabricante não disponibilize blocos já cortados, a construtora pode realizar o corte com serras de discos diamantados. Vimos uma demonstração da utilização do conduíte amarelo, que viabiliza a passagem de fios. Os conduítes possuem a função de proteger a fiação de agentes externos, como a umidade, compostos químicos e choques. Como podemos ver, aqui tem o quadro de energia de um dos apartamentos. Os fios de cor verde ou verde com amarelo. Os cabos indicados com cor verde ou que têm detalhes em amarelo são condutores de proteção, PE, também conhecido como fio-terra. Os condutores de proteção normalmente são conectados na terra, acompanhando todo o circuito elétrico com a função de proteger os equipamentos conectados contra possíveis sobrecargas e choques elétricos. Os fios de cor azul. Os cabos que são indicados pela cor azul claro, segundo a NBR 5410, são condutores neutros. Isso significa que são condutores que não possuem tensão e que não estão carregados. Eles podem ser ligados em instalações monofásicas que demandam corrente, tais como em ambientes residenciais, por exemplo. Os fios de cor vermelho, os fios fase, são condutores que têm um potencial elétrico, ou seja, que têm carga em relação à Terra. Não, nada. Passa virado ao contrário, isso. Minha filha tem meio de altura, olha pra isso aí, vai me dar vertigem. Segura aí, Lídia, que é muito Soltou a linha, vá.